Após quase 40 anos de casamento, o protagonista se vê em um turbilhão emocional ao descobrir que sua esposa, a mulher que ele acreditava conhecer profundamente, o traiu e o abandonou. Apesar dos sinais de alerta, como comportamentos viciados e mensagens suspeitas de outros homens, ele confia nela até o momento em que ela se afasta, culminando em um término abrupto e doloroso. Minha ex-esposa infiel está com ciúmes da minha nova vida e implora para que eu volte. Eu estava com minha esposa por metade da minha vida, quase 40 anos. Eu nunca pensei que ela iria me deixar ou trair, eu realmente a amava, mas não era perfeito. Tínhamos amigos que traíam e ela sempre dizia que nunca conseguiria imaginar estar com outra pessoa além de mim. Uma semana depois do nosso quase 10º aniversário, ela foi visitar os pais dela. Os sinais de alerta estavam por toda parte, mas eu confiava no amor dela por mim. Ela apresentava os sinais de uma viciada em drogas, não trabalhava há anos, tinha transtorno de personalidade, sempre achava que estava certa. Recebia mensagens de caras e casais sobre sexo e encontros casuais. Ela dizia que isso a incomodava, mas que estava apenas sendo amigável, ignorando as conversas sobre sexo. Eu deveria ter percebido, mas você realmente acha que conhece alguém depois de mais de 15 anos. Ela me ligava todos os dias, mas no dia antes de me ligar para terminar, ela não me ligou por dias. Eu sabia que algo estava errado, e quando ela finalmente ligou, foi para fazer gaslighting, exigindo que eu saísse de casa naquele dia e mentindo sobre querer ter filhos, quando foi quase 10 anos falando sobre isso. As ameaças continuaram depois de alguns dias e chamadas da polícia, até que ela finalmente apareceu para conversar. Foi preciso alguma persuasão, mas eu descobri que ela estava se envolvendo com outra pessoa. Ela mentiu sobre as drogas, mas eu as encontrei na bolsa dela. Ela também estava em um grupo de chat onde salvei os vídeos e as mensagens. Isso me deixou enojado. Foi o comportamento mais bizarro que já vi. Fiz a separação em 24 horas, graças ao meu trabalho e aos amigos da família. A briga depois disso foi me esfregar na cara o que ela fez com outras pessoas, me dando ordens como se eu fosse um escravo para fazer certas coisas, tentando me diminuir. Eu tive problemas de saúde, que ela tentou sugerir que eram relacionados às drogas, mas não eram. Era relacionado a estresse e trauma. Ela foi forçada a se mudar para a casa dos pais, a mais de 5 horas de distância, mas isso me custou o lugar onde eu estava morando e o meu animal de estimação, que eu amava mais do que a mim mesmo, e agora estou de volta aos meus pais por alguns meses para não ficar sozinho. Eu tenho um ótimo emprego e amigos solidários. Todos me disseram que estou muito melhor desde que a deixei, mas parece que as pessoas estão apenas sendo educadas. Eu não sei o que aconteceu com ela, ela nunca chorou. Em um momento eu achei que tivesse chegado a um ponto em que poderíamos tentar resolver as coisas, mas ela foi dar uma volta e quando voltou estava de volta a ser fria. Eu até descobri que ela queria que eu saísse de casa para que pudesse ficar com as pessoas nojentas com quem ela me traiu. Não estou namorando, parece muito cedo e como se eu estivesse traindo, mas estou tentando começar uma nova vida. Eu comecei a ir para a academia, saio todos os dias, seja para uma caminhada ou um passeio de carro. Meus amigos têm me apoiado. Eu a bloqueei em tudo porque minha pressão arterial subia só de ver o nome dela, mas eu queria poder superar a raiva. Eu não consigo porque ela não está nem um pouco arrependida. Eu só precisava desabafar, para ser honesto. A única pessoa que eu pensei que estaria lá para sempre me tratou pior do que qualquer um na minha vida inteira. Ela continua tentando agir normal e ser amiga, mas não depois do que ela fez. Eu gostaria de poder enviar um e-mail para ela dizendo tudo o que eu sinto, mas seria como falar para surdos. Vou me desfazer do meu anel de casamento hoje. Segurá-lo é como segurar algo que eu sei que nunca vai acontecer. Meu relacionamento foi uma mentira. Eu queria poder superar a raiva, mas não consigo. Como você para de se importar com alguém que você conheceu por metade da sua vida? Atualização. Um tempo da atualização. Eu tenho estado melhor, ganhei peso, vou para a academia 3 vezes por semana, consegui um pouco de dinheiro, estou tentando conhecer novas pessoas, mas está sendo difícil para minha idade, quase 40 anos. Mas minha ex-esposa está obcecada em ter a última palavra. Recebi uma carta de um advogado, um cease and desist, interdição, que nem precisei assinar. Não tinha data para a resposta e basicamente era sobre o ego dela, pedindo para eu parar de contar para as pessoas o que ela fez. A maior parte era mentira e a melhor parte foi a quantidade de erros
erros gramaticais e de digitação. O advogado é real, mas pelo que eu percebi, ele mal recebe trabalho e só enviou isso para ganhar uns trocados. Eu não respondi. Ela queria uma reação e eu não dei a ela. Alguns dias depois, ela começou a assediar uma amiga minha para quem eu dei meu pet. Ela não a conhece, mas deixou claro que estava preocupada com o bem-estar do animal. Ela nunca se importou com o animal, queria se livrar dele no dia em que me disse que as coisas estavam acabadas. Isso me parece uma atitude mesquinha, tentando provar que ela pode fazer o que quer ou fingir que realmente se importava. Felizmente, meus amigos nunca vão falar com ela. Eu espero que isso acabe logo. Estou bastante convencido de que ela tem um transtorno de personalidade borderline. Ela toma muitos remédios, bebe, fuma um monte de maconha e fica a noite toda conversando com outros desocupados estranhos. Eu quero seguir em frente, mas ela só se importa com a imagem dela, a ponto de gastar centenas de reais com um advogado ruim só para me bloquear de fazer qualquer coisa sobre ela falar com meus amigos. Eu sei que ela não está bem, mas espero que ela tenha uma vida ou leve um susto. Qualquer conselho ou palavras de encorajamento são bem-vindos. Atualização 2, desabafo sem sentido, eu acho. Pensando bem, não consigo acreditar nas coisas ridículas que ela pediu quando tudo acabou. Nem um dia ou dois depois do dia D, quando ela percebeu que dinheiro não nasce em árvores, ela me perguntou se podia ainda pegar meu carro no fim de semana para fazer compras e resolver algumas coisas. Isso depois de tentar me expulsar da minha própria casa, me custar meu pet que eu amava como se fosse filho, se gabar de ter se envolvido com outras pessoas e fazer com que os amigos dela me ameaçassem. Ela também exigia que eu levantasse caixas ou pratos e os colocasse em lugares específicos como uma forma de controle. Não era um pedido educado, era apontar e exigir que eu fizesse isso do nada, pedir emprestado ferramentas e equipamentos, etc. Não sei se alguém já passou por algo semelhante, mas olhando para trás agora, me faz rir. Isso me faz perceber o que elas realmente são quando não querem algo de você. Atualização 3. Por mais que eu tentasse, não havia contato, mas tínhamos amigos em comum que gostam de fofocar. Hoje me contaram que minha ex-esposa está em outro relacionamento. Eu não precisava ouvir isso nem queria. Por mais feliz que eu esteja por estar longe dessa pessoa tóxica, mentirosa e infiel, ainda assim, sinto como se tivesse levado um soco na garganta. Ela saiu dizendo que precisava trabalhar na saúde mental dela, quando claramente isso não era verdade. Parece a última mentira. Serão dias difíceis. Edição. Obrigado a todos. Não dormi muito noite passada, mas os conselhos e o apoio de todos ajudaram. Atualização 4. Próxima atualização. Não postei nada por um tempo. Já se passaram 4 meses desde que minha esposa afastada arruinou nossas vidas. Traições, abusos, ameaças, cartas, etc. Lutei muito, me concentrei em energias positivas, mas ainda sofri com ataques de pânico sempre que estava sozinho com meus pensamentos, especialmente à noite. Postei algo há alguns meses sobre namoro, perguntando se era muito cedo. Agradeço a todos pelos conselhos, eu segui em frente e estou feliz, muito feliz. Não vou entrar em muitos detalhes, mas estamos realmente conectados. Amamos as opiniões um do outro, sempre concordamos sobre o tipo de futuro que queremos ter e nunca tive sexo tão físico e emocionalmente satisfatório como com ela. Conversamos todos os dias por horas. Sei que alguns podem achar que é muito cedo, mas nos conectamos tão bem que não temos interesse em ver ninguém além um do outro. Fica melhor. O fim de um relacionamento significa apenas que você pode começar um novo. Ainda penso na minha ex, mas sem nenhum apego emocional, apenas triste por ter perdido tanto tempo com ela, triste por o novo namorado dela ser provavelmente um bom cara e não saber no que está se metendo, mas isso não é minha preocupação. Estou ansioso para terminar este ano com minha nova namorada nos meus braços, finalmente sentindo que tenho um propósito. Você vai superar isso, Edith. Obrigado pelo ouro. Vocês são incríveis. Agradeço o apoio, assim como as preocupações. Concordo totalmente que pode ser cedo demais, mas expliquei melhor nos comentários abaixo. Não foi algo apressado, mas algo que se sentiu natural. Ambos estamos dando passos pequenos, mas no mínimo posso dizer que isso me ajudou a perceber o quão insalubre era o meu antigo relacionamento e há algo melhor para todos. Atualização final, última atualização, quase um ano depois. Eu tive meu primeiro filho e ela está no hospital mental. Não acho que minhas postagens tenham sido memoráveis, mas achei que deveria postar de novo para, quem sabe, dar um pouco de esperança a alguém. Agosto de 2020, eu, homem de 38 anos, minha esposa, mulher de 35 anos, depois de quase 15 anos juntos, me deixou. Ela estava conversando com outros homens, mulheres e fazendo outras coisas que descobri ao entrar nas salas de bate-papo que ela gostava. Ela mentiu sobre querer ter filhos por anos e depois tentou me acusar de usá-la para ter filhos. Ela me expulsou, forçou-me a dar meu animal de estimação, que era a coisa mais parecida com uma criança, e tentou destruir minha vida. Uma vez recebi uma carta de cessar e desistir
ouvir de um advogado que nem se deu ao trabalho de corrigir a ortografia. O que basicamente dizia era que eu não podia me defender em conversas privadas com ela. Nunca mais ouvi falar dela depois de 1º de setembro de 2020. Ela foi mental, emocional e às vezes fisicamente abusiva, mas ainda assim doía. Eu estava perdido, parecia que minha vida só estava esperando terminar. Até pensei em acelerar esse processo. No final de outubro, postei sobre ver uma garota que eu conhecia e houve uma divisão de 50 por 50 entre as pessoas dizendo que era cedo demais para começar a namorar. Mas eu segui em frente. Estou feliz por ter feito isso. Foi uma montanha-russa, mas ainda estamos juntos. E algumas semanas depois que meu divórcio foi finalizado, recebi meu primeiro filho no mundo. Minha vida mudou de uma forma que eu nunca pensei ser possível há um ano, e isso é revigorante. Minha ex-esposa me ligou no início deste ano de um número privado. Ela me informou que estava no hospital mental, que tentou se matar e que foi diagnosticada com transtorno bipolar e transtorno de personalidade borderline. Eu a avisei, assim como sua família, que ela tinha isso durante o término, mas eles me ridicularizaram. Ela começou a me contar sua história de piedade e depois me contou sobre os homens e mulheres com quem ela estava. Acredito que tenha sido para confessar e começar do zero, porque ela perguntou sobre voltar a ficar comigo. Eu disse a ela imediatamente que estava com alguém e que estávamos esperando. Isso a magoou, mas ela ainda tentou sugerir que poderia ser uma boa coparental comigo. Eu rejeitei isso também. Desde então, mantivemos o contato mínimo para os procedimentos de divórcio e itens que queríamos devolver um ao outro. Não tenho absolutamente nenhum desejo de voltar com ela, mesmo se estivesse solteiro. Minha vida está melhor sem ela, e agora ela vê isso também. Isso a destrói por dentro, e por mais mesquinho que pareça, eu fico feliz com isso. Ela não teve remorso pela família que destruiu, e eu não tenho arrependimentos por ela. Eu sei o que é o pós-D-Day, sei o vazio que se sente, mas pode melhorar. Eu nunca acreditei que fosse possível, mas todo dia eu acordo com minha linda filha sorrindo para mim e sua mãe incrível. Não desista. Estou feliz por não ter desistido.